bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Eu quero dizer para vocês que eu não vejo a hora de nós nos encontrarmos, né? Nos conhecermos aqui na nossa sala de aula, né? Eu acredito que muito em breve nós iremos estar juntos. Hoje, terça-feira, abençoada por Deus, né? A palavra de Deus diz que este é o dia que o Senhor fez para nós, que nós possamos nos alegrar por mais um dia de vida, né, que o Senhor nos concede, né? Então, neste momento, como gratidão ao nosso Deus, nós iremos iniciar nossa aula com a nossa oração. Vamos lá, crianças, junte aí as suas mãozinhas, feche os seus olhinhos, que nós vamos falar com o Senhor nesta manhã maravilhosa. Papai do céu, nós queremos te agradecer, Deus, por mais esse dia abençoado que o Senhor nos concede neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão, Deus, em primeiro lugar pelos nossos pecados, Senhor. E queremos declarar que Tu és o Deus das nossas vidas, Senhor, da nossa casa, das nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada criança neste momento, abençoa seus familiares, meu Deus, a sua vida, dando proteção, saúde, alegria em seus corações. Abençoa, meu Deus, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para a nossa chamada de hoje. Todos atentos aí. Vou chamar e vocês vão responder presente, ok? Número 1, Carlos Eduardo de Souza Barros. 2, Danilo de Almeida Bastos Júnior. Número 3, Felipe dos Santos de Souza. 4, João Pedro Maia Lima. Número 5, Joaquim Andrade Lima. Número 6, Lucas Miguel Menta de Oliveira. 7, Nicolas Freitas Ramos da Costa. 8, Osemir Silva da Silva. Número 9, Pedro Emanuel Rodrigues Pinheiro. Pedro. 10, Paulo Victor dos Santos Teixeira. 11, Pietro Leão de Oliveira. 12, Rauan Assis Souza Bessa. 13, Richard Oliveira Lima. 14, Stephanie Magalhães Ferreira. E número 15, Ana Júlia dos Santos Pereira. Muito bem, quarto ano, hoje nós teremos aula de matemática e história. Acredito que todos já estão ali com seu livro, né? Maravilhoso aqui do quarto ano, volume 1. E nós vamos agora para a página 57. Vamos lá, página 57. Vocês irão acompanhar a leitura e em seguida nós iremos fazer as nossas atividades de hoje. Gráfico de barras e de coluna é o tema da nossa aula. Nós vamos dar continuação à nossa aula anterior de matemática, que nós fizemos estimativas, de gráficos. Então diz aí, acompanhe. Troca de ideias. Os professores das turmas de quarto ano fizeram uma pesquisa com os alunos sobre a cor dos olhos de cada um. Então, em uma determinada escola, alguns professores das turmas do quarto ano se reuniram, vamos fazer uma pesquisa para ver a cor, as cores dos olhos dos nossos alunos. Sim, e todos concordaram, E eles fizeram as estimativas. Veja o resultado desta pesquisa em uma tabela, em um gráfico de colunas. Então aqui, nós temos aqui 3 imagens de 3 crianças lindas. O primeiro aqui, esse menino. Que cor é os olhos desse menino aí, do primeiro, em quarto ano?
Bom, dá para ver nitidamente que essa criança, que esse menino possui os olhos pretos, né? Os olhos negros. Que lindo a cor dos olhos dele, né? A segunda criança, que é uma menina de trancinha, essa aqui do meio. Qual é a cor dos olhos dela? Azuis. Olha que lindo também. E a menina de óculos, né? Como vocês podem observar aí no livro de vocês, ela possui os olhos verdes. Ai, que maravilha, não é, criança? Cada um de nós temos as nossas características próprias, né? O Senhor nos fez assim, cada um com a sua característica, com as suas qualidades, né? E nós temos que nos amar do jeito que nós somos, né? Porque a palavra do Senhor fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então Deus é muito lindo, né? Nós somos lindos, né? Porque nós somos parecidos com Ele, né? Cada um com as suas características próprias. Então, veja o resultado dessa pesquisa em uma tabela, em um gráfico de colunas. Então, aqui, ó, aí na página 57 do livro de vocês, tem uma tabela de um gráfico de coluna e nós vamos preencher aqui. Então, na hora da pesquisa, da cor dos olhos dos alunos, né? Tem a quantidade de alunos, meninos e meninas e as cores, né? Castanhos, verde e azul. Então, meninos, aí no livro de vocês, diz que tinha 38 meninos, né? E 34 meninas. Quantos meninos tinham os olhos verdes, né? Mediante a pesquisa que os professores fizeram. 14, né? 14 meninos tinham os olhos verdes e 12 meninas tinham os olhos verdes. E azul? 10, né, meninos com os olhos azuis e 15 meninas com os olhos verdes, com os olhos azuis. Então aqui nós vamos fazer a representação no nosso gráfico, que tem aí no livro de vocês na página 57. Observem bem esse gráfico aqui, ó. Cor dos olhos dos alunos, quantidade de alunos. Aqui embaixo tem as cores castanho, verde, azul, né? E esse gráfico aí, esses bloquinhos montados na cor laranja representa os meninos e o na cor verde representa as meninas. Então, agora nós iremos responder as questões aqui no gráfico, aí na página do livro de vocês, página 57, né? Nós vamos fazer as nossas estimativas. Eu sei que vocês são crianças muito inteligentes e vocês vão acertar logo. Logo depois nós vamos fazer as atividades, né? Das páginas que eu irei falar aqui, ok? Então, acompanhe aí no livro de vocês, quarto ano. De acordo com as informações da tabela, que é essa aqui, desse gráfico, podemos observar que 38 meninos têm os olhos castanhos. Então, lá na pesquisa dos professores de todos os quartos anos, né? Eles fizeram a pesquisa e descobriram que 38 meninos tem os olhos castanhos, olha da cor dos meus olhos. Eu também tenho os olhos castanhos. Então, nós vamos representar aqui nesse gráfico. Nós temos aqui de 0 a 40, né? Então, foram 38 meninos. Como é que nós vamos representar? Nós iremos fazer os bloquinhos até chegar aqui no número 38. Então, professora, como é que eu vou saber representar se aqui não possui o número 38? Bom, eu vou até o número 35, né? O número 38, ele vem depois do 35. Então, lógico, ele vai estar aqui entre o 35 e o 40. Se tem 38 meninos com os olhos castanhos, né? Vocês vão chegar até o número 35 e lógico que você vai saber que o 38 vem após o 35. Então, nós vamos colocar aqui a régua e nós vamos subir aqui no nosso gráfico. Vamos lá. E o número 38 vai ficar aqui, ó. Entre o 35 e o 40, né? Representado aqui no nosso gráfico. Então, 38 meninos possuem os olhos castanhos, certo?
Tá pedindo aí no livro para nós representarmos a quantidade de meninas que têm os olhos verdes. Então, quantas meninas possuem os olhos verdes aí no nosso livro, hein? 34 meninas. Então, você vai procurar aqui no gráfico o número 34. Não tem, professora, realmente, né? Do 30 vai pular para o 35. Mas eu vou fazer a estimativa. Logicamente, eu vou saber que o 34 vem após o 30. Então, vamos chegar até lá. Vamos subir aqui no nosso gráfico, representar a quantidade de meninas que possuem os olhos verdes, né? Então, nós detectamos aqui no nosso gráfico, né, que 38 meninos possuem os olhos castanhos. Agora nós vamos fazer a estimativa, né, das meninas. Quantas meninas possuem os olhos castanhos? Aqui no nosso livro, né, mediante a pesquisa dos professores, diz que são 34 meninas. Então, vamos aqui para o nosso gráfico. 38 meninas, 34 meninas. Professora, mas não possui o número 34. Sim, mas aí você vai subir aqui no gráfico até o número 30, né? Aqui tem número 30 e o 35, né? Logicamente, o número 34 vem antes do número 35. Então, vamos fazer a representação aqui no nosso gráfico. Vamos lá, subindo aqui. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vamos fechar aqui também. Antes do 35, né? 34 meninas possuem os olhos castanhos. E agora nós iremos mostrar, né, quantas crianças possuem os olhos verdes. Então, as professoras fizeram a pesquisa e elas detectaram, né, que 14 meninos possuem os olhos verdes e 12 meninas possuem os olhos verdes. Então, vamos aqui para a cor verde no nosso gráfico. 14 meninos possuem os olhos verdes. Então, 0, 5, 10, 15. Onde fica o 14? Antes do numeral 15. Então, eu vou aqui para o nosso gráfico. Então, vamos calcular aqui no nosso gráfico, né? 14 meninos possuem os olhos verdes. Então, 0, 5, 10, 15. Onde está o número 14? Nós sabemos que vem antes do numeral 15. Então, nós vamos fazer a estimativa aqui dos olhos verdes. Vamos lá aqui para o nosso gráfico. Vou subir aqui até o número 14, que fica antes do 15. E eu vou fechar aqui, ó. Vamos baixar mais um pouquinho aqui. 14. Então, 14 meninos possuem os olhos verdes. E quantas meninas possuem os olhos verdes? 12 meninas. Então, vou calcular aqui no gráfico. Opa! Vamos lá, o 12 vem antes do 14. Então, vai ficar mais ou menos aqui. 14 meninos e 12 meninas possuem os olhos verdes, conforme a pesquisa dos professores. E azuis? Quantas crianças possuem os olhos azuis no quarto ano, nas turmas do quarto ano? Bom, aqui nas estimativas do livro diz que foram 10 meninos com os olhos azuis e 15 meninas com os olhos azuis. Então, vamos para cá. Vamos calcular 10, né? 0, 5, 10. Mais ou menos aqui, ó. Vamos lá. Então, 10 vai... Aqui.
no gráfico azul, na cor azul, vamos calcular 10. Então, 10 meninos possuem os olhos azuis e 15 meninas possuem os olhos azuis. Vamos subir aqui, ó. Vai passar do numeral 14. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Bom, deu para entender? Final da pesquisa, né, que os professores fizeram para descobrir as cores dos olhos dos seus alunos do 4º ano, né? Castanho, 38 meninos e 34 meninas têm os olhos castanhos. Verdes, 14 meninos e 12 meninas possuem os olhos verdes. E azuis, 10 meninos e 15 meninas. Observe o gráfico da página 57. As atividades que vocês irão estar realizando, começa aqui, ó, da página de 58. Vocês também vão representar nos gráficos, fazer as estimativas aí no livro de vocês, ok? Então, atividade, página 58 começa e vai até a página 62. 58 a 62. Ok? 4º ano, vocês irão estar realizando essas atividades aí no livro. Qualquer dúvida, pode me ligar, pode mandar mensagem no meu privado, ok? Beijo! Então, 4º ano, agora nós iremos para a nossa aula de História. Vamos lá no nosso livro, 4º ano, volume 1, que eu gosto sempre de ressaltar, né? Porque o nosso livro didático, né? Eles são divididos, né? Nesse componente curricular deste ano de 2021, em 4 livros. Nós estamos estudando o volume 1. Vai vir o 2, o 3 e depois o 4º volume, certo? Então, vamos lá. História, página 24. Eu vou fazer para vocês aí uma leitura bem interessante, contar uma história para vocês, ok? Depois vocês vão estar realizando as atividades do dia. Vamos lá. Povos africanos no Brasil. Quando eu falo povos africanos no Brasil, o que é que vem na mente de vocês, em 4º ano? Povos africanos, eu vou pensar que são os negros, né? Os descendentes lá da África que vieram para o Brasil, que eles foram o quê? Escravizados, né? Vocês lembram da história dos escravos, né? Como eles eram tratados por eles serem negros, né? Então os escravos, eles viviam uma vida muito triste, né? Eles eram escravizados para trabalhar para os senhores dos engenhos, né? Professor, o que é isso? Eu vou já explicar para vocês. Então, eles tinham uma vida muito triste, né? Eles trabalhavam muito pesado, eles apanhavam, eles eram colocados no troncos, né? Eles eram espancados, né? Então, antigamente, era muito triste a vida dos escravos, até, né? A princesa Isabel, ela assinou uma lei áurea, né? Que ela foi, por que lei áurea? Porque ela foi assinada, né, com uma caneta de ouro, né? Então, desculpa, depois que a princesa Isabel assinou essa lei áurea, né, os escravos foram livres, né? Eles foram libertos, né? E hoje em dia, né, não existem mais escravos, né? Graças a essa lei e graças também ao Senhor, né? A Deus. Então, eu vou fazer a leitura e vocês irão acompanhar aí no livro. Povos africanos no Brasil. No Brasil, um grande número de brasileiros é descendente dos povos de povos africanos. Então, muitos brasileiros, né, que são aqui que vieram para cá, para o Brasil, eles são descendentes de negros, né, dos povos africanos. E eles foram trazidos à força para o Brasil
a partir do ano de 1538. Então, eles não vieram para cá, né, não vieram da África para o Brasil de livre e espontânea vontade, não. Eles foram trazidos a forças, né? Eles foram acorrentados, né? E trouxeram eles para cá para o Brasil para serem escravizados, né? E eles vieram, como eu já falei, trabalhar como escravos nos engenhos de açúcar. Então, os senhores dos engenhos, né, eram homens poderosos, né, que eles tinham uma plantação de cana-de-açúcar. E eles pegavam esses negros para trabalhar para eles, né, colhendo a cana. E lá eles tinham o engenho. Eles pediam para os escravos, né, na verdade, obrigavam, né, os escravos a colocar a cana nos engenhos e moer a cana para tirar o suco, daí fazer a cana de açúcar, né, para vender. Então eles eram muito sofridos. E depois essas pessoas foram obrigadas a trabalhar em Minas de Ouro, cidade de lavouras e café. Então, não apenas nos engenhos, mas também em Minas de Ouro, né? Eles escavavam lá para procurar ouro para enriquecer, né, o bolso dos senhores dos engenhos. Também eles eram obrigados a trabalhar na lavoura de café, né? Eles eram obrigados a plantar café para depois colher. Eles trabalhavam muito e não eram pagos pelos serviços deles. Já pensou, né? Papai e a mamãe trabalhar o dia todo, quando chegar no final do mês não receber o seu salário? Que triste, né? Ainda bem que isso não acontece mais hoje. Mas, infelizmente, antigamente, os negros, eles faziam isso com os negros, né? Eles trabalhavam e não era mole não, era no pesado mesmo, debaixo de sol. Quando era no final do mês, eles não recebiam um centavo e comiam pouco, né? Eles comiam muito pouco, né? Talvez uma refeição por dia. Então isso era muito triste. E aqui tem uma estimativa que há cálculos indicando que de 3 a 5 milhões de africanos tenham entrado no Brasil na condição de escravizados entre 1538 e 1850. Na África, esses diferentes grupos de africanos viviam onde atualmente se localiza como a Nigéria, né? Então eles viviam em países como Nigéria, República Democrática do Congo, Angola e Moçambique. Eles eram comprados ou capturados na África. Então os senhores, né, o dono desses escravos, eles vendiam os seus escravos. Muitas vezes eles conseguiam fugir para um local chamado Quilombo dos Palmares, né? Lá no Quilombo viviam muito negros. Alguns conseguiam fugir para lá. Só que nessa fuga, né, para chegar até o Quilombo, que era muito distante, eles eram recapturados, né? Os senhores corriam atrás deles, mandavam seus capatazes, né? Capataz eram aqueles homens bem ruins que trabalhavam para os senhores dos engenhos. Então eles falavam assim, ó, podem ir atrás dos negros. Aí eles montavam no cavalo deles, né, e capturavam os negros que tentavam fugir para o Quilombo, né? Só que alguns conseguiam fugir, né, e se refugiavam lá nos quilombos, iam viver lá e eles não eram pegos, mas aqueles que não conseguiam fugir, eles eram pegos, trazidos de volta e escravizados. Então aqui no final do nosso livro, né, nós temos que significa senhor dos engenhos, né? Donos de fazenda, onde se plantava e se reproduzia cana de açúcar. Ok? 4º ano, e agora vocês vão estar realizando apenas uma atividade, né? Façam a leitura novamente aqui da página 24. Aqui nós temos alguns desenhos, algumas imagens dos negros, né, representados aqui.
E aqui na página 25, vocês irão estar realizando essa atividade. Apenas essa página, ok? Vou colocar aqui, História, página 25. Ok, quarto ano, deu para entender? Qualquer dúvida, vai lá no meu privado, pode ligar, que a professora Vera vai estar aqui, tá? Para tirar as suas dúvidas. Beijo no coração.